E o caso Daniel Silveira mostra duas coisas. Primeiro, a urgência da unidade contra Jair Bolsonaro, o bolsonarismo e o partido militar, e como a extrema-direita brasileira, ou o que se chama de extrema-direita brasileira, controla a narrativa nas redes sociais. Vem comigo. Antes de seguir, eu gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Vai custar nada para você, é de graça. E você nos ajuda a chegarmos a mais pessoas, especialmente neste ano da eleição mais importante da história do Brasil. Obrigado. Bom, gente, eu estou gravando esse vídeo logo cedo, nas primeiras horas da manhã de 23 de abril. E o que eu gostaria de comentar nesse vídeo são duas questões importantes, pelo menos para mim, que eu percebi nas redes sociais, né? Primeiro, a questão do efeito Daniel Silveira nas redes sociais. Como o giro de comportamento nas redes sociais mudou durante o julgamento do Daniel Silveira no Supremo Tribunal Federal e após o indulto que o Bolsonaro deu a ele, perdoando ele do julgamento, enfim, dos crimes que ele foi acusado e condenado pelo STF. Vejam só, repare o imediatismo das redes sociais, como facilita com que Bolsonaro, o partido militar, o bolsonarismo, enfim, controla a narrativa das redes sociais. Durante o julgamento, na medida em que os votos foram dados pela condenação de Daniel Silveira, o humor das redes sociais, pelo menos da bolha progressista, democrática, mais à esquerda, era de euforia. A cada voto dado contra o Daniel Silveira era de euforia. Aumentava essa euforia. Quando o placar da votação já dava como certa a condenação do deputado bolsonarista, daquele ser humano truculento, asqueroso, enfim. Era de euforia, de memes, dizendo que o capitão abandonou o soldado, aquele tipo de coisa, etc, etc, etc. Terminou a votação, Bolsonaro vai anunciar o decreto da graça, que não tem graça nenhuma, enfim, do indulto presencial ao Daniel Silveira. E aqui eu não vou entrar muito no mérito, enfim, muitos juristas estão dizendo que o indulto é inconstitucional, inclusive porque o julgamento do Daniel Silveira não está transitado em julgado, enfim, mas isso é uma disputa que vai durar ainda, né? Mas é o humor das redes, como ele controla as redes, girou o debate nas redes, né? Primeiro estava o foco total nessa questão do julgamento dele, depois o foco total no indulto que ele deu. E isso serviu para duas coisas essenciais. Primeiro, desvirtuar o foco do debate central que tem que ser adotado nessa eleição, que é a situação econômica do país, o desemprego, a inflação galopante, as pessoas comprando menos, comendo menos, trabalhando menos, tendo menos dinheiro para sobreviver, para se manter. E é esse o debate que está fazendo, por exemplo, com que Lula lidere as pesquisas nas intenções de voto. E esse indulto que ele deu, que deve cair no Supremo, e aí ele vai renovar o decreto, e vai ficar outra briga judicial, político-judicial, o tempo todo. Isso mobiliza a bolha dele, as bases que Bolsonaro tem ainda no eleitorado brasileiro. Tanto que eles marcaram para o dia 1º de maio atos pró-Bolsonaro em todo o país. Eu já vi que tem na Avenida Paulista está marcado, aqui em Maceió também está marcado, e isso foi marcado nesses dias agora, começou a ser divulgado nesses dias agora. Isso mobiliza as tropas deles. Bolsonaro ganhou algum voto com isso? Muito difícil. É capaz até de ter perdido alguns votos daqueles eleitores mais legalistas, né? A gente tem que entender que tem eleitor do Bolsonaro ainda que não, necessariamente não concorda com tudo que ele diz, enfim, é porque não gosta do PT, não gosta da esquerda, enfim. Essa é uma outra discussão. Mas é esse humor nas redes sociais que faz tirar o foco do debate correto, né? O foco não é toda essa cortina de fumaça que Bolsonaro vem fazendo. Bolsonaro ficou 4 anos fazendo discursos e tendo posturas de tensionamento entre poderes, porque isso mobiliza a base dele. Mobiliza a base dele
no sentido desse discurso de perseguição à direita brasileira, que o judiciário persegue a direita brasileira, que o judiciário está tomado pela esquerda, né? Um discurso desconexo da realidade de conhecimento histórico recente, principalmente o recente, do que são os poderes da República, né? Isso tudo tem um pensamento e tem o partido militar por trás, e aí a gente precisa separar que não são necessariamente as Forças Armadas, mas a cúpula das Forças Armadas, ou um setor da cúpula das Forças Armadas, enfim. Eu não sou especialista em Forças Armadas, eu não vou tentar explicar esse fenômeno, mas é a tutela de uma parte do comando das Forças Armadas brasileiras que resolveu entrar na política e que, pelo menos, desde o processo de golpe contra Dilma Rousseff, que culminou em 2016, eles comandam a política brasileira, né? Então é isso que a gente precisa ter cuidado. Não que não seja importante o debate da Daniel Silveira, não que não seja importante expurgar da vida política brasileira figuras como o Daniel Silveira, que tem comportamento como o do Daniel Silveira, né? Não se pode confundir liberdade de expressão com agressão, com ataques a instituições, ataques a personalidades, a pessoas, a magistrados, a parlamentares, enfim, isso não é liberdade de expressão e não é esse o comportamento que deve ter quem pretende entrar na política, na verdade, quem vive em sociedade, né? Não é esse o comportamento que se deve ter. E sim, eu até concordo com a tese de que uma condenação do Daniel Silveira pelo que ele cometeu, pelas coisas que ele vem fazendo, inclusive, pode ser educativo a quem pensa como ele e mantém todo esse pensamento apenas na sua própria cachola, né? Não é concebível um país que se queira ser civilizado, que queira ser democrático, ter esse tipo de comportamento. Mas o foco da eleição não é o Daniel Silveira. Não pode ser os rompantes autoritários, os atos autoritários do Bolsonaro. Esses atos autoritários mobilizam a base dele, servem para afagar a base dele. E é a base dele que está nas redes sociais, porque tem muito da base dele que está na rua que está se lixando para o Daniel Silveira, para esse caso. Sequer está acompanhando esse caso. A gente precisa entender isso. Para a gente pensar o comportamento das pessoas, como elas tendem a votar, né? Via de regra, nós somos um país com 200 milhões de habitantes. O primeiro exercício que a gente tem que fazer é a gente abstrair a nossa persona, né? A gente tentar sair da nossa persona e tentar pensar como pessoas completamente diferentes de nós reagem a essas coisas, né? E o primeiro passo para pensar pessoas completamente diferentes de nós são pessoas que não estão aqui nas redes sociais, né? Esse é o primeiro passo. A gente acha que também da bolha, tem muito seguidor, tem isso, tem aquilo, visualização de tweets, de vídeos, etc, etc. A gente acha que tem muita gente vendo, mas não tem não. Não tem. As pessoas estão preocupadas com, como eu já falei em outro vídeo, com comida no bucho e dinheiro no bolso. As pessoas estão preocupadas em sobreviver. E cada vez mais diante do país que o Brasil está se tornando nesse desgoverno eleito em 2018, na verdade desde o golpe da Dilma em 2016. E aí a gente precisa ter cuidado com isso. De todo modo, não obstante, para usar um termo mais, sei lá, enfim, vocês entenderam. Esse tipo de gesto dele urge, comprova a necessidade de unidade para derrotá-lo nas eleições deste ano, de preferência em primeiro turno. Por quê? Porque ao mesmo tempo que esse tipo de tensionamento ele mobiliza as bases dele, esse tipo de tensionamento também paralisa as instituições, as ações de Estado, paralisa a política nacional para ficar em torno dessa bagunça, né? E isso inviabiliza a ação de Estado no país, né? Todo esse tipo de afronta pode acabar desdobrando, é verdade, em mais autoritarismo, seja do Poder Judiciário, inclusive, né? Que a gente precisa ter cuidado com essa judicialização da política, né? Ela não é boa para ninguém. A política tem que se resolver na política. E Bolsonaro fica fazendo isso e desvia o olhar para os casos da suspeita de corrupção no MEC, para a privatização da Eletrobras,
a esculhambação que tá sendo feita na Petrobras, né? Desvia o olhar para as coisas que são aprovadas no Congresso Nacional, para a questão do orçamento secreto, desvia o olhar para a gestão trágica, criminosa que o governo teve frente à pandemia de Covid-19. É isso que a gente precisa ter cuidado, né? Bolsonaro vai tentar algo mais duro para a questão das eleições, isso aqui pode. Poder pode, política pode tudo. É isso que a gente precisa ter cuidado, né? E é por isso que urge derrotá-lo já na eleição de primeiro turno. Só uma derrota de Bolsonaro, especialmente em primeiro turno, é que vai fazer com que o Brasil possa construir caminhos para se livrar da tutela do partido militar na política nacional. Os militares, via de regra, mesmo no pós-golpe, que não, a pós-ditadura não foi fruto de uma ruptura, foi fruto de um acordo, um pacto para que voltasse à normalidade. Na verdade, os grandes momentos da história do país, que era preciso girar a chave para mudar o status quo do que estava acontecendo, não foram por ruptura, não foi ruptura o fim da escravização, não foi ruptura o fim do Império, a proclamação da República não foi uma ruptura. Não, a gente não teve ruptura, não foi ruptura o fim da ditadura civil-militar midiática de 1964. Né? A ditadura veio, o golpe veio com a ruptura, mas o seu fim não foi uma ruptura. Então a gente vai sempre tendo um pacto, um arrumado, para dizer assim, não, vamos deixar isso quieto, vamos seguir adiante. E certas coisas vão se acumulando. E uma das coisas que se acumulou foi esse poderio do partido militar, dos militares que gostam de fazer política. Não são todos, e aí é por isso que eu não estou mais usando aqui a expressão Forças Armadas, enfim. Mas isso, partido militar. Para segmentar o que é uma parte da cúpula das Forças Armadas que tem interferido na política. O próprio Jair Bolsonaro, recentemente, poucos dias antes de eu gravar esse vídeo, falou que o Vilas Boas foi essencial para o golpe da Dilma, enfim. Então é isso que a gente tem que ter, esse foco. E urge fazer isso, né? Nosso povo não vai ter possibilidade real de vislumbrar a esperança, de vislumbrar um futuro digno enquanto tiver essa coisa desse partido militar aí tutelando a política nacional, né? Tampouco com a judicialização da política. Eu acho que às vezes a gente dá muita ênfase, dá muito peso político, muita torcida ao Alexandre de Moraes, enfim. E aí eu não estou fazendo debate do papel que vem cumprindo recentemente, eu deixo de fazer. Estou falando que nesse momento histórico eles estão cumprindo papel, lá atrás eles cumpriram outro, e lá na frente vão cumprir outro. E pode ser. E a gente não pode ficar ao sabor de 11 ministros. Isso está claro. É a política que tem que resolver os problemas políticos, né? E a gente precisa ter esse cuidado. O foco do debate não é as bravatas, os rompantes de Bolsonaro. E isso serve para mobilizar a sua bolha, as pessoas que já votam nele, né? Faça um desafio a você que está assistindo esse vídeo. Vá à rua, converse com pessoas que não são do seu círculo e pergunte sobre esses acontecimentos, o que é que elas viram, o que é que elas não viram, estão entendendo? Pode ver que o entendimento é muito diferente da sua bolha no Twitter, da sua bolha no Facebook, da sua bolha no WhatsApp, da sua bolha de amigos, da sua bolha no YouTube, enfim. É diferente. Mas Bolsonaro tem conseguido monopolizar a discussão. A discussão não é essa. A discussão é a inflação que está galopante, a discussão é as pessoas que estão com fome, a discussão são as suspeitas de corrupção no caso dele, e eu falo suspeita porque todo mundo tem que ser considerado inocente até o trânsito julgado, é a ação penal condenatória, como diria um bom advogado, né? O que a gente pede para nós, a gente tem que ter para os nossos adversários também. É isso que importa no debate eleitoral, e é isso que ele está tirando da discussão agora, pelo menos na chamada pré-campanha, né? Mas é verdade, nós estamos há quase 4 anos sob tensão institucional, porque ele joga esse rompante, ele fica pagando para ver, ele é o partido militar, né? Que ele é o cara do partido, ele é a vitrine, o rosto do partido militar que fica bancando de moderado por trás dos panos ali, quietinhos, calados, sem dizer nada. É isso que a gente tem que centrar fogo nessa campanha.
E voltando a repetir, não estou dizendo que não é importante os outros temas, que as outras discussões não são importantes. O foco não é esse. Se o debate eleitoral ficar nisso, ele pode até não ganhar voto, porque a vida real leva o voto para a oposição. E no caso agora a oposição é o Lula. É no Lula que as pessoas enxergam a mudança, né? Mas mantém a base dele mobilizada. E a base dele que se chama, que eu identifico como bolsonarismo, né? Aquela coisa odienta, conservadora, reacionária, agressiva, violenta. Ele mantém aquilo mobilizado com esse discurso, mesmo perdendo a eleição. E vai ser preciso também derrotar isso após a eleição de outubro, né? O primeiro passo é vencer Bolsonaro na eleição, de preferência no primeiro turno, por isso a necessidade da unidade. E aí, quando falo unidade, é unidade mesmo, com todo mundo que não é bolsonarista, nem de sapatênis, de preferência, para derrotar Bolsonaro logo. A partir daí, fazer um pacto de retirada do Partido Militar da tutela da política nacional e um projeto mínimo de inclusão social, de distribuição de renda, de desenvolvimento, para a gente começar a retomar o caminho que o Brasil vinha adotando até o golpe de 2016. Se não for isso, se não for nessas condições, o futuro, pelo menos o futuro próximo do povo brasileiro não é muito bom, não é essas coisas não, é muito ruim na verdade. E é isso que a gente precisa ter, centrar o olhar e a atenção agora. As redes sociais, elas são importantes, elas mobilizam de alguma maneira, mas elas mobilizam um setor muito pequeno, mobilizam uma bolha. E aqui eu não estou querendo cagar regra e dar uma de professor não. Mas a minha sugestão que eu dou a vocês é que usem as redes sociais para apresentar algum argumento sobre algum fato, alguma coisa, conhecer argumentos de outras pessoas, mas levem esses argumentos para fora das redes sociais. E aí é por isso que é preciso a gente mudar o tom e não ficar sempre como o cachorro correndo atrás do próprio rabo na narrativa que Bolsonaro, que o Partido Militar, Bolsonaro, os bolsonaristas têm imposto às redes sociais. A imprensa, ela tem que noticiar tudo que Bolsonaro faz. Se Bolsonaro soltar um pum no elevador, acaba virando notícia porque ele é o presidente da República. O problema é a ressonância que se dá isso. E aí a gente precisa ter cuidado com isso, né? Vamos acompanhar o jogo político, como estão se dando as articulações entre partidos, lideranças, em nível nacional e nível local também, porque nem sempre as relações partidárias e políticas em nível local, elas são espelhos literais do que acontece em torno das candidaturas nacionais, não são. A gente acompanhar o andamento de pesquisa eleitoral, se você quiser, mas tem que ter cuidado com o humor das pesquisas eleitorais. Isso é uma pesquisa do Power Data que deu uma diferença pequena entre Lula e Bolsonaro, todo mundo reclamou. Aí a mesma pesquisa deu que a rejeição de Lula caiu, e aí todo mundo achou linda a pesquisa e ficou retweetando a pesquisa. Precisa ter cuidado com isso, né? Pesquisas, elas dão um norte e tal, mas elas não cravam de certeza o número que está ali e tal, não tem como cravar, não é assim, é por amostragem. Toda e qualquer pesquisa é amostragem. E a amostragem por si só, ela pode ter erro, né? Se fosse censo, todo brasileiro foi entrevistado e respondeu, aí seria mais possível a gente ter uma resposta exata. Inclusive, mesmo assim seria do momento, porque a eleição é só em outubro e nós ainda estamos em abril. E esse vídeo já está ficando longo demais, só queria pontuar umas coisas aqui. Tá logo cedo aqui no sábado, 23 de abril, enfim. Ainda vou fazer feira, vou chorar no supermercado agora. Mas e você, o que acha disso tudo? Comenta aqui. Também peço seu like nesse vídeo e inscrição nesse canal. Assim não vai custar nada para você e assim a gente aumenta o alcance desse espaço e fortalece a luta minha e sua contra o fascismo à brasileira. E nos comentários, sempre lembrando, só não vale xingar, nem falar da mãe do povo. Grande abraço.